Boa noite, amigos e colegas aqui do Instagram. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito legal em psicanálise, que é a transferência. Mas só um pouquinho mesmo, porque é um tema muito vasto, muito rico de produção teórica atual, mesmo sendo um dos conceitos mais antigos da psicanálise, desde as publicações pré-psicanalíticas. Ainda hoje a transferência é bem teorizada a partir das atualizações que a gente tem na clínica, né? Na medida que a transferência ela vai falar de formas de subjetivação no laço social, de capacidade de sexualidade, e tudo isso se atualiza na cultura, se atualiza no contexto socioeconômico. Mas, então, hoje vamos ficar aqui nas principais indicações bibliográficas, se ater aos pontos mais fundamentais. A transferência é um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, bem ao lado de inconsciente, repetição e pulsão, a partir do seminário 11, do Jacques Lacan. Mas, desde os artigos da técnica, né, lá em Freud, existe um momento em que Freud se dedica, né, se detém sobre uma reflexão dessa descoberta, assim como o inconsciente. Freud não inventou, né? Freud descobriu. Ele faz questão de deixar isso muito claro, né? Ele não inventou a transferência, ele descobriu a transferência e ele é capaz de apontar como a transferência ela é utilizada na clínica psicanalítica de uma outra maneira. O que acontece em certas relações de poder, como professor, aluno, orientador orientando, médico, paciente, patrão, empregado. No método psicanalítico, a gente usa a partir de um outro lugar. Bem, em 3 textos específicos, a dinâmica da transferência, recordar, repetir, elaborar e observações sobre amor transferencial, Freud vai indicar algumas características da transferência dentro de um percurso analítico, que são o quanto ela constitui condição de análise e, ao mesmo tempo, resistência. Resistência na medida que existe ali algo de uma repetição que serve à resistência. Repetição de que a gente já vai ver. E condição de análise, por quê? Para que haja algo do sujeito do inconsciente comparecendo, é preciso que uma situação artificial seja criada de modo a permitir que esse sujeito fale. O Freud ele vai elencar 3 modalidades de apresentação da transferência dentro de um percurso analítico, que são a transferência positiva, a transferência negativa e a transferência erótica. Elas são quase autoexplicativas, né? Embora eu recomende ir ao texto para ver como é que Freud detalha isso do ponto de vista clínico, mas a positiva é basicamente quando você consegue confiar no analista e falar, né? E ter uma produção simbólica interessante. A negativa é quando você dirige ali alguma hostilidade, você briga com o analista, xinga o analista e tal, né? Resiste demais. E a erótica é quando acontece alguma coisa de um apaixonamento. Eu separei 2 trechos aqui para indicar o que a gente vai falar logo em seguida, que é sobre demanda de amor. Bom, no aspecto de resistência da transferência, Freud diz assim: os impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira pela qual o tratamento quer que o sejam, mas esforçam-se por reproduzir de acordo com a atemporalidade do inconsciente a sua capacidade de alucinação. E, sobre o aspecto de condição, Freud indica assim: é verdade que o amor consiste em novas adições de antigas características e que ele repete reações infantis. Mas este é o caráter essencial de todo estado amoroso. Não existe estado deste tipo que não reproduza protótipos infantis. Então, Freud aqui radicaliza, dizendo que todo amor é um amor, em certa medida, em uma boa medida, um amor transferencial. Mas, para frente, o Lacan ele vai abrir isso, né? Vai dizer que toda demanda é demanda de amor. Amor é dar o que não se tem, a quem não se pediu, o amor feminino, o amor narcísico. Mas, realmente, não tem como a gente falar de transferência sem falar de amor, né? E o que se transfere fora ou dentro de uma análise? Se transfere demanda de amor, que nos remete a uma condição infantil de desamparo, de pedir amor, né? Então, quando a gente vem ao mundo, a gente tem um certo capital libidinal investido em nós e que nos organiza dentro de uma realidade psíquica, dentro de uma montagem pulsional que nos localiza nas relações. Quando a gente cresce e se apaixona por alguém e é capaz de fazer uma transferência, o que acontece ali
é algo de você ser remetido a essa condição, a esse protótipo mais infantil da sua subjetividade, que faz com que você transfira essa demanda de amor. E bem utilizado isso dentro de uma análise, isso pode levar a uma travessia maravilhosa. De modo que isso vai levar Lacan a radicalizar e dizer que toda resistência emana do analista, porque realmente não é fácil manejar a transferência que vai passear ao longo de uma análise por esses 3 momentos, sim. Então, assim, se você nunca brigou com seu analista, ou pelo menos nunca dirigiu nenhuma hostilidade a ele, ou que atire a primeira pedra quem nunca teve um sonho erótico, né, um pensamento que seja erótico com o seu analista, também que atire a primeira pedra, né? Talvez, se isso não aconteceu, talvez a função analítica não esteja sendo assim muito bem conduzida. Mas eu gosto de pensar a transferência para a gente entender como ela funciona numa análise a partir da cena teatral. Existem muitas analogias entre a cena analítica e a cena teatral, e essa é uma delas. Na prática teatral existe um jogo chamado improvisação, e a condição de improvisação é o sim. Então, você não combina a cena antes de fazer, você simplesmente chega e faz. Para isso, você coloca o outro num certo lugar. Por exemplo, eu chamo meu parceiro de cena de pai. Se ele vira para mim e fala assim, que teu pai, garota, eu não sou teu pai, a cena não acontece. Se eu chamo ele de amor, que amor? Eu não sou o seu amor? Ele está dizendo não. Então, o que vai acontecer é que a cena não vai se desenvolver, a gente não vai se debruçar sobre um conflito, não vai avançar na narrativa, ou seja, a cena acaba, né? Então, quando um sujeito chega, imbuído de sofrimento, endereçando ao analista a suposição de um saber que ele deve ter sobre o que o sujeito não sabe que sabe, na verdade, o que ele está fazendo é, de alguma maneira, criando o cenário para dali mais um pouquinho na frente aquilo ser acolhido e ele ser chamado de pai, de mãe, de tia, de avó, inconscientemente, ou seja, amando e pedindo amor desse lugar de semblante que o analista ocupa, e o analista, por sua vez, não deve dizer não a esse amor, ele trabalha em cima desse amor de forma artificial para depois retificá-lo. Tanto que, no final de análise, o analista cai desse lugar de transferência na medida em que o analisante faz uma travessia da sua fantasia e a transferência acaba. E é um momento muito difícil, é um momento assim que você se despede, né? Não só do analista, mas você se despede da fantasia, você se despede de um certo lugar de onipotência, você se despede de muita coisa sofrida, mas que constituiu um certo amparo, né? uma certa organização para você durante muito tempo. Então, se diz muito entre analistas que a transferência não é só a transferência, é o mundo mágico da transferência, ok? Voltamos às transferências da nossa vida. Até o próximo vídeo.